Olá pessoal, eu sou a Aline, Olá pessoal, eu sou o Thiago nós temos 33 anos. e somos os pais do Davi. No ano de 2019, nós começamos a gravar um diário do tratamento do Davi. O Davi, ele teve câncer e a primeira vez que ele teve câncer foi em 2017. Em 2019 ele teve uma recidiva e aí nesse novo tratamento a gente começou a fazer esse diário. Porém, acabou que a gente não deu continuidade e hoje nós viemos gravar esse vídeo que será o último vídeo do diário do tratamento do Davi. Como eu já falei, o Davi ele teve câncer pela primeira vez em 2017, quando ele tinha um aninho. Nós descobrimos quando faltavam 5 dias para ele completar um aninho. De uma maneira tão inusitada, né? Pois é, Sem sintomas nenhum. quem nos conhece sabe que ele caiu da cama e por ele ter caído da cama, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, fomos pro hospital, ele tava super bem. Nem chegou a bater a cabeça, né? Nada, mas assim, tudo permissão de Deus. E aí, lá no hospital, acabou que eles fizeram uma tomografia e descobriram um tumor gigante no cérebro dele. Metade do cérebro, né? Metade do cérebro era só tumor. Pensa, um tumor de 9 centímetros na cabeça de um bebê de 1 ano. Então a nossa luta ela começou ali. Não vamos contar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente vai tentar ser o mais breve possível, só para encerrar mesmo esse diário. Então ali começou a nossa luta, né? Davi naquela época ele ficou 1 ano e 4 meses em tratamento. Ele teve carcinoma de plexo coroide, é um tumor raro, que assim que descobriram o tipo de tumor, já encaminharam ele para geneticista, porque é um tumor geralmente que está relacionado a uma síndrome rara também, que é uma síndrome que faz a pessoa ter predisposição para desenvolver tumores ao longo da vida. Então ele fez o teste genético e veio positivo, e ele tinha síndrome de Li-Fraumeni. Depois o Thiago e eu fizemos o teste. O Thiago tem a síndrome, graças a Deus, por milagre de Deus, assim. Foi em 2019 também, né? Em 2019 a gente acabou descobrindo um tumor no pé dele, mas que depois não evoluiu, assim. A gente descobriu que era Tumor benigno, benigno, é. enfim. Mas até então ele, graças a Deus, nunca teve câncer, nada tão complicado como o Davi, que com 1 aninho já estava lá na luta. Mas vamos lá, então. Em 2017, ele ficou 1 ano e 4 meses. Olha, falando besteira. Ele ficou. Não, falei certo. Ele ficou 1 ano em tratamento. Depois, ele ficou 1 ano e 4 meses na manutenção. Quando foi em agosto de 2019, nós descobrimos a primeira recidiva. E aí foi mais 1 ano de tratamento, assim, bem complicado. E aí depois ele ficou 5 meses na manutenção. E foi quando nós descobrimos a segunda e última recidiva. Só uma observação. Quando a gente descobriu que ele estava com câncer, lá em 2017, o nosso chão abriu, assim. A gente não sabia o que fazer, por onde começar, o que nos aguardava. Nos disseram que ele não ia andar, não ia falar, não ia ouvir e não ia enxergar, não é isso? Exatamente, por conta do tipo de tumor, da localização, essas eram todas as possíveis Isso se complicações. ele sobrevivesse às primeiras 24 horas do pós-operatório. A primeira Porque cirurgia o foi. médico disse que não era um tumor que dava para tratar com químio, com rádio, era só cirurgia, né? E ele realmente saiu da primeira cirurgia totalmente deformado, a gente não conhecia ele, né? E ficou muito ruim na UTI. Ali nós achamos que a gente ia perder ele, né, Li? Foi.
Assim, essa primeira cirurgia, ela foi muito marcante, muito E complicada. não conseguiram tirar o tumor. Exatamente, não conseguiram tirar absolutamente nada. Porque tiraram o mínimo necessário para encaminhar para biópsia e, enfim, nós quase perdemos ele ali. Então, assim, se algum pai ou mãe que está assistindo esse vídeo acabou de descobrir que o seu filho tem um tumor, ou alguém que descobriu que tem um tumor, só acontece o que Deus permite e a hora que Ele permite. Exatamente. Não se desesperem, né, Li? É, Porque assim, se a gente tivesse alguém ou algum vídeo, alguém falando isso em 2017 pra gente, teria, acho que, dado um colo a mais pra gente, né, Li? Que a gente ficou assim. é bastante complicado. De certa forma, foi muito bom a gente não saber o que vinha pela frente, Sim, porque foi completamente diferente o nosso sentimento quando a gente descobriu que o tumor tinha voltado em 2019, que a gente já sabia o que era o tratamento contra o câncer, a gente já sabia o que era uma quimioterapia, tudo o que acontecia. Então, muitas vezes é bom você não saber o que vem pela frente, porque quando é aquilo, né? Tem gente que fala, o medo do desconhecido, mas eu acho que nesse caso o desconhecido é muito melhor do que o conhecido. e assim, em alguns momentos, até pra mim, nem era tão desconhecido assim, porque eu trabalho na área da saúde e muitas informações eu não passava para ali, para não deixar ela preocupada, enfim, né? Mas eu meio que já tinha mais ou menos um norte do que ia acontecendo. A gente brincou bastante que ao longo desses anos eu fui me tornando enfermeira, embora eu seja professora, né? É, porque o Thiago fala, né, que agora eu já posso dar entrada no meu corém. De tanto que eu aprendi sobre os exames, medicações, procedimentos, até sonda eu saquei. Mas enfim, eu Com preferia especialidade em oncologia, hein? oncologia pediátrica. Eu preferia não ter aprendido nada disso, de verdade. Mas, bom, enfim, a gente está se prolongando muito. É, Vamos lá. Então, com um aninho a gente descobriu que o Davi tinha esse tumor, um tumor gigante de 9 centímetros no cérebro. E aí ele fez o tratamento. Depois, em 2019, quando a doença voltou, ela já voltou mais agressiva. Ao invés de um tumor, eram 2 tumores no cérebro, mas em locais diferentes do cérebro. E aí foi quando ele ficou mais todo esse tempo em tratamento, fez quimioterapia, que não adiantou nada, e acabou indo para o transplante de medula. Nossa, transplante de medula, mas o tumor não era no cérebro? transplante autólogo que eles chamam. A gente não vai entrar nos detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas qualquer coisa, dá um Google aí, É, transplante de medula autólogo, que aí vocês vão entender por que ele fez esse transplante. é até um tema muito interessante para TCC, essas coisas. Dou uma dica aí para os biomédicos, enfermeiros aí, né? Ai, mas vamos lá. E aí ele teve sucesso no tratamento, foi para manutenção, ficou 5 meses na manutenção, e quando, depois de 5 meses, aí a doença voltou de novo. No dia 1º de dezembro de 2020, ele fez a ressonância, né? Ele fazia ressonância de controle a cada 3 meses. Tanto é que, assim, todas as vezes que nós descobrimos o câncer, o Davi nunca teve sintoma nenhum, nada. A gente descobriu a primeira vez porque ele caiu. A gente descobriu a segunda vez nos exames de controle. Tipo, em abril de 2019 ele fez, não tinha absolutamente nada. Em agosto de 2019 tinha 2 tumores. A mesma coisa aí. Ele estava fazendo, né? Ele fez ressonância em setembro de 2020, estava tudo ok. E aí, dia 1º de dezembro de 2020, foi o dia que ele teve a primeira alta do transplante, né? Foi liberado para tomar vacina, enfim. Então, ele passou na consulta do transplante, foi liberado. Descemos para fazer a ressonância, fez a ressonância. No dia 3 de dezembro, quando nós pegamos o resultado da ressonância, aí sim foi completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Nós ouvimos dos médicos, né, da doutora Andréia, muita gratidão à doutora Sim. Andréia, que estava acompanhada nesse dia, inclusive da doutora Carlota. Anjos que Deus colocou no nosso caminho. Sim, que
os tumores haviam voltado e que dessa vez eram vários tumores espalhados pelo cérebro. Que eles conseguiram Vários. contar eram 5, não era? Isso. Mas eles conseguiram contar 5, mas tinha vários pontinhos. E aí, nessa ocasião, foi quando elas falaram pra gente, lá em 1º de dezembro, que não tinha mais o que ser feito. Né? O transplante estava muito recente, o transplante era... Quando nós fomos para o transplante, a gente já sabia, os médicos foram muito claros com a gente que era a última cartada ali, que o transplante ele tinha 50% de chance de dar certo, ele deu, mas os tumores voltaram depois, né? Então, aí não tinha mais o que ser feito por ele, nem quimioterapia, nem cirurgia. Ai, por que não fez quimio? Porque o tipo de tumor dele não responde à quimioterapia. Por que não fez rádio? Porque por conta da síndrome, ele não tem indicação para rádio. No entanto, assim, dependendo do caso, dependendo da gravidade, poderia até ser uma tentativa, mas como eram muitos tumores, não era localizado, não dava para radiar. E não dava para fazer cirurgia também por tudo isso. Então, ali a gente já sabia que tinha chegado, né, ao fim. Os médicos, até onde eles puderam tratar, eles trataram, e tem toda a nossa gratidão, assim. Foram incansáveis, né? Tipo... nós temos certeza que eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer. Sim. E nós temos certeza também que tudo que aconteceu foi permissão de Deus, né? Lá em 2017, quando o Thiago falou, né, da cirurgia, que ele ficou muito mal, teve uma noite, assim, que acharam que daquela noite ele não ia passar, deixaram nós dois entrarmos com ele na UTI, nunca deixavam. E ali, na beira do bercinho dele, na UTI, com ele numa situação muito delicada, Deus permitiu que nós fizemos uma oração, Deus deu a oração para o Thiago, e naquela oração ele falou, Senhor, se o Davi for nosso, liberta ele, coloca ele em liberdade, tira ele dessa situação. Mas se ele não for nosso, Senhor, a gente entende e aceita a tua vontade. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Então, assim, ali, em 2017, nós entregamos o nosso filho nas mãos de Deus, pela fé. A gente sempre fala, né? A gente falava que nós, às vezes, nos sentíamos como Abraão, subindo um monte para oferecer o nosso filho. Aquela oração foi isso. Exatamente. E, assim... Deus nos deu... Muitas vezes a gente não tem noção do quanto isso é profundo. Ao longo dos anos a gente foi percebendo, né? Quantas vezes a gente não subiu um monte. E Deus testando a nossa fé. E assim, eu vou tentar não chorar, a gente dá risada, assim, mas o Thiago que fala, você tá rindo, muitas vezes eu dou risada de nervoso. Mas, enfim, então nós entregamos o nosso filho ali nas mãos de Deus. O Davi, ele foi um filho muito, muito, muito desejado, muito esperado. Nós ficamos durante 7 anos esperando esse filho, né? E... Ai, olha só, tem uma moto passando aqui por conta do barulho. Mas, enfim. Então, quando nós descobrimos que estávamos grávidos, lá no dia 6 de setembro de 2015, ali a gente já começou a viver intensamente. Deus é muito, muito perfeito, né? A gente fala que a gente não sabe o futuro, mas Deus sabe de tudo e Ele sempre nos deu essa graça, né? Durante todo o tratamento do câncer, a gente falava muito, vivendo intensamente, vivendo cada dia como se fosse o último. Mas isso na nossa vida não começou com o câncer, né? Isso começou por uma descoberta de que o Davi estava a caminho. A gravidez foi muito intensa, assim. Tudo que a gente teve vontade de fazer, ensaio gestante, chá de bebê, chá revelação. A gente fez até aquele exame de sangue para descobrir os casos. Sexagem fetal. Parcela em várias vezes no cartão de crédito, mas assim, nada de arrependimento, porque Deus sabia o que viria pela frente. Então, não tem nada assim que a gente olhe para trás e fala, ai, não fizemos, eu queria ter feito isso, nossa, se eu tivesse outro filho eu faria assim. Não, esse sentimento não tem. Tudo foi muito perfeito. E foi tudo preparação de Deus. Teve ensaios fotográficos que a gente ganhou. Exatamente. O newborn mesmo. Ai, o newborn, gente, eu morria de vontade de fazer o newborn, mas jamais, a gente não tinha condições. E aí, assim, de uma forma muito inesperada, quando a gente estava para ir fazer... Faltava um dia para o neném nascer, o Thiago viu uma promoção no Facebook, olha, se o bebê nascer de tal dia, manda uma foto, tal, e o Davi nasceu, eu mandei foto, falei, eu quero fazer o newborn, era lá não sei aonde,
Nós fomos, fizemos com umas meninas maravilhosas que até hoje a gente tem contato. E assim, momentos eternizados, sonho realizado. O parto A que a filmagem, gente queria filmar, a mas gente não tinha condição, a não gente tínhamos condições, a gente já tinha combinado que tudo bem, não ia dar, que o na, Thiago ia é, tirar. Quando na eu última tava lá, hora, tipo com no as pré-parto. contrações, né? Já tipo, ai, meu bebê vai nascer. A fotógrafa chegou e falou: olha, a avó deu de presente a filmagem, a fotografia, então a gente vai começar tudo, tudo, Sim, tudo, tudo. sim. Mas enfim, voltemos lá, né? É que falar do Davi é tão bom. É muito intenso, É, é muito é, intenso. E nada apaga tudo que a gente viveu. Um resumo assim de tudo, né? De cirurgia e internação. O Davi passou ao longo aí desses anos. Hoje nós estamos em março de 2021. Então a gente começou lá em maio de 2017 e fomos nessa jornada até março de 2021. Então, ao longo desse tempo, o Davi passou por 8 cirurgias, ele fez 10 ciclos de quimioterapia, ele fez um transplante de medula e ele ficou internado 17 vezes. Então, a gente muito falou que durante esse tempo a gente passou mais tempo no hospital do que na nossa casa. sim. Mas assim, tudo de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa que eu e o Thiago a gente tem conversado bastante é que muitas coisas a gente achou que estava ensinando pro Davi. Sim. Mas na verdade, hoje a gente vê que era Deus colocando isso no nosso coração e que estava ensinando pra gente Sim. e não pra ele. Porque assim, a gente ficou muito tempo trancado dentro de casa por conta de quimioterapia, muito tempo internado, então voltar para casa, mesmo que fosse para ficar trancado num apartamento minúsculo, era uma alegria. Então a gente sempre ensinou o Davi a ser muito grato por tudo isso. E ele não reclamava de nada. A gente sempre. Quem já assistiu aquele filme A Vida é, A Vida é Bela? A Vida é Bela. A gente tenta fazer mais ou menos isso com o Davi. Assistam. É muito ele bom. Ele nunca teve assim consciência da gravidade da doença dele. Ele sentiu os sintomas, ele sentiu mal-estar, mas assim, por exemplo, falar em ir para o GRAAC não era para ele igual, ai, foi chorando, não. A gente fazia de uma coisa muito legal. Quando ele começou a entender o que era ficar internado lá em 2019, que da primeira vez ele não entendia, ele era um bebê. A gente falou que era um hotel, o hotel do GRAAC. Tinha até banheira. Então, assim, ele já era ele era grande, ele não era um bebê, mas a gente pedia banheira para dar banho nele, levava brinquedo, e olha, a gente tá no hotel, e assim... E ele, de certa forma, comprou essa ideia e tudo bem, é hotel mesmo. E pra ele, assim, quando a gente falava em ir pro GRAAC, ele já sabia. Ele falava assim, mamãe, hoje vai ter injeção? Porque quase sempre tinha. Tipo, em época de quimioterapia, coletava sangue assim a cada 2 dias, então tinha muita injeção. Ele até já chegava e dava o braço, né? Tipo, nas... Então a preocupação dele, mamãe, hoje vai ter injeção? E depois ele falava assim, a gente vai ver a doutora ou a gente vai pro hotel? É o hotel que pode ficar de roupa ou o hotel que tem que ficar sem roupa? O hotel de ficar sem roupa é o UTI. Assim, de verdade, era o único lugar que ele não gostava. E nem eu. Então a UTI ele não se dava conta que era uma UTI, mas era o hotel que tinha que ficar pelado. Digamos que é o lugar mais desconfortável para ele, né? Então, assim, se a gente falasse para ele, por exemplo, que a gente ia pro hotel, que podia ficar de roupa, nossa, para ele, beleza, maravilha. Tanto é que agora no dia 9 de fevereiro, quando ele foi internado pela última vez, ele chegou no hospital, assim, muito mal. Desfalecido, né? A gente chegou, o Thiago colocou ele na maca, ele não tinha nem reação mais. E aí a médica foi fazendo, fez um monte de medicação pra ele. Aí ele conseguiu voltar à consciência ainda fraquinho. Sim. E quando a médica falou que a gente ia internar, nós sabíamos o que aquilo significava. Mas para ele, a gente falou assim, filho, a gente vai poder subir lá pro hotel. O papai vai ficar com a gente. Porque a gente respirava fundo, engolia a informação que estava vindo, olhava um pro outro, sorria e repassava. Pois é. E assim, a gente sempre foi assim, né? Foi, né? E o Thiago, nunca podemos ficar nós dois nas internações. Então acabava que ficava eu. Mas dessa vez,
Por ser um caso de paliativos, a gente já sabia, né, o que viria pela frente, e é uma coisa assim muito louca, porque não é falta de fé, pelo contrário, eu acho que Deus, né, sabe o quanto nós tivemos e o quanto nós temos fé. Mas a gente já sabia, desde o dia 3 de dezembro, que a gente ia perder o nosso filho. A gente não sabia quando, a gente não sabia a hora, a gente não sabia qual seria o percurso a ser percorrido, embora as médicas sempre fossem muito claras, explicassem, mas a gente que não tinha dimensão de tudo que aquilo significava. Por mais que as pessoas falassem assim, não, mas Deus é poderoso, tantas mensagens animadoras e tudo, mas nós sentíamos, né, no nosso coração Exatamente. que Deus tinha poder de fazer sim. Assim como ele fez. Assim como ele já fez vários milagres com o Davi. Sim. Mas que dessa vez não era a vontade dele. Assim, esse sentimento foi até Deus que Sim. colocou no nosso coração, nos preparando para o que viria pela frente. Sim. A gente sabe, a gente recebeu todas as mensagens com muito carinho, né? Todas as orações, porque a gente tem certeza que se a gente está de pé hoje aqui, se a gente tem forças para continuar, para gravar esse vídeo, não é porque nós somos mais fortes do que as outras pessoas, porque nós somos super poderosos ou especiais. Não. Só Deus sabe os bastidores. É porque Deus nos sustenta por meio das orações que são elevadas ao nosso favor. Disso nós temos, assim, certeza. Mas enfim, então quando nós fomos para essa internação, que por conta do quadro do Davi, por conta de tudo que a gente já sabia que viria pela frente, a médica já tinha falado que ele poderia ficar conosco na internação. Então foi até muito legal, assim, a gente falou pro Davi, a gente foi pro hotel, e dessa vez o papai vai ficar com a gente no hotel, tudo. E assim, ficamos internados ali até o dia 8 de março. Um dia para fazer um mês, né? E eu não vou entrar em detalhes dos sintomas, de tudo que aconteceu nesse mês, mas enfim, aconteceu. Deus foi nos preparando, Deus colocou anjos ao longo de todo esse tempo no nosso caminho. A gente vai colocar algumas fotos de alguns momentos que eu registrei. Vocês vão entender como que foi esse último mês. No final do vídeo a gente coloca alguns registros até para ficarem guardados. Não foram registros felizes, mas uma forma, como é que eu posso dizer, de ajudar a gente a passar por eu isso. Acho que ficou tudo marcado. Sim. É claro que nós não vamos colocar as fotos, mas assim, tem fotos que a gente prefere preservar, porque é muito sofrimento, a gente não precisa, né? Sim. Enfim, a gente tá aqui para dar graças a Deus, porque mesmo diante de todo esse sofrimento, que vocês não têm noção, que a gente não vai mostrar, Deus nos sustentou, nós estamos aqui. O Davi nos deixou no dia 8 de março de 2021, às 16 horas e 20 minutos. E assim, Deus foi tão misericordioso, tão perfeito, nos assim, mínimos detalhes, que tudo aconteceu de uma forma assim especial, né? Especial. As pessoas certas estavam lá com a gente. Nós sentimos o carinho de Deus, assim, exatamente. Né? Ainda foi uma segunda-feira, ainda no domingo, eu falei pro Thiago, eu falei, nossa, eu só tenho mais um desejo, né? Eu falei assim, Davi nasceu grudadinho comigo. E a gente sabia o que estava vindo pela frente, a gente sabia, sim. E eu falei, eu só queria que ele fosse também grudadinho. Voltando um pouco atrás, no dia 9 de fevereiro, quando a gente saiu de casa, ele estava nos meus braços, deitado no meu ombro. A gente estava entrando no elevador, ele sem reação nenhuma. Eu olhei, da porta do elevador eu olhei para a porta do nosso apartamento e foi claro, assim, que Deus me mostrou que nós não voltaríamos com ele para casa. Não falei para ninguém, mas eu já sabia que aquela era a última vez que a gente estava... Sim, e uma coisa assim, olha lá, vou tentar não chorar. O Davi, é duro. Nas internações,
ele sempre, assim, se ele falava com alguém pelo telefone ou alguma coisa assim, ele sempre ficava perguntando, quando que a gente vai embora? Eu quero ir pra casa, eu tô com saudade disso, eu quero brinquedo e tal. E assim, nós temos certeza que embora ele tenha sofrido muito, muita dor, Deus estava com ele o tempo todo. Os anjos estavam ali confortando ele o tempo todo. Porque durante todo esse um mês de internação, em momento algum, ele falou de ir para casa, de que estava com Sim. saudade, sabe? Então, Deus que já colocou essa paz no coração dele, né, por A tudo gente isso. montou uma brinquedoteca pra ele no quarto. Tinha... Exatamente. A gente. Nós Nós nos levamos o mudamos. É. apartamento, é. Mas enfim, voltando lá. Então eu falei, né, que meu último desejo era que ele partisse grudadinho comigo. E assim Deus permitiu. Naquela manhã de 8 de março, a gente sabia que ele nos deixaria ali, por conta dos sintomas que ele começou a apresentar, enfim. Então, os últimos dias eu passei praticamente o tempo todo abraçada com ele. E ele amava ouvir a história de quando eu engravidei, como que foi o parto. Nossa, lembra? Da bolsa estourando. Da bolsa estourando. Eu não sei de onde ele tirou, mas ele contava a história do parto dele para as pessoas e ele falava assim: e aí a bolsa da mamãe estourou? Foi BUM! bum! E eu passei aquela manhã toda contando tudo pra ele, abraçadinha com ele, assim, e o Thiago segurando a mão dele do outro lado. Contei de quando a gente engravidou, de todos os chás de bebês, festas, contei a vida dele todinha pra ele. Cantamos Abraçadinha, hinos. cantamos o hino preferido dele, cantamos os que nos Sim, confortavam. sim. E assim, passamos, né? E ele foi assim, Deus cumpriu o meu último desejo ali. Ele foi abraçadinho no meu colo e o Thiago abraçando nós dois. E quando a gente sentiu que ele estava partindo, que a gente percebeu que a mãozinha dele estava começando a ficar roxa, que ele parou de respirar, que a gente chamou a enfermagem, eles vieram com oxímetro e tal para colocar, para ver a saturação. E eu lembro assim, claramente, a saturação dele estava 22, 16, 11. 11, 8, 6, assim, questão de segundos. E aí, quando chegou no 6, a enfermeira falou assim: não, tira, que vocês não precisam ver isso. Agora não é o momento de vocês ficarem olhando pro aparelho, agora é o momento de vocês Sim. ficarem com ele. E ali, naquele momento com ele, a gente falou muito que amava ele, Sim. que ele tinha sido um filho maravilhoso, Que ele podia ir em paz. que ele podia ir em paz, que ele ia ir para um lugar que ele nunca mais ia sentir dor, que a gente ia ficar bem. Que a gente ia cuidar um do outro, né? E cantamos o coro do hino que ele mais gostava. E ele foi. De tudo isso, o que fica, né? Quem conhece a nossa história sabe que nós vivemos muitos milagres. Como o Thiago falou no começo, os médicos acreditavam que, a princípio, que o Davi não ia andar, que o Davi não ia falar, que o Davi... Sabe? O Davi era uma criança perfeita. Ele ficou com metade do cérebro e ele andava, ele Comia. falava, enxergava. Quem conheceu ele sabe que ele era uma criança muito inteligente. Todo mundo ficava impressionado com a inteligência O vocabulário dele, com o vocabulário dele, com a educação. Olha, não é porque é nosso filho, mas que menino educado, que menino. Até no dia que ele partiu, uma senhora da higienização lá do hospital até comentou com a minha tia que ela nunca viu uma criança tão educada, porque ele falava bom dia e se não respondesse, ele ficava bom dia, enquanto ele, não é não, ele. E ela falou assim que nunca viu que toda vez que ela entrava no quarto para pegar o lixo, ele falava obrigado. E pequenas coisas que marcaram. Então, assim, a gente tem certeza. A gente, de maneira nenhuma, a gente fala isso desmerecendo as outras crianças ou achando que o nosso filho era melhor do que os outros. Mas a gente sabe que ele era muito especial, que o lugar dele não era aqui mesmo, ele era diferente, né? A terra não merecia o Davi. Ele foi um anjo que Deus mandou pra gente achar que estava ensinando e no fim das contas, ele que nos ensinou muito. Quem teve o privilégio de conviver pelo menos um pouco com ele, sabe o que a gente está falando, né, Li? E aí, voltando lá à questão, né, que muitas pessoas às vezes podem não entender.
Mas Deus fez tanto milagre, a igreja orou, todo mundo orou e fizemos votos. De que adianta todos esses milagres se no fim das contas ele morreu? E um dia, em dezembro, quando a gente descobriu que os tumores haviam voltado, a gente acabou não contando nada para ninguém, enfim. A gente tinha muito receio de enfraquecer as pessoas na fé, né? Porque nós estávamos firmados, nós tínhamos fé, nós tínhamos plena certeza dos propósitos de Deus na nossa vida. Mas a gente sabia que algumas pessoas poderiam não entender, né? Então a gente preferiu não contar nada para ninguém. A gente estava na nossa caverna, né? Como a gente disse. Caverna de oração. Dia, ouvindo a palavra, Deus mandou na palavra falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que ele foi o único que venceu a morte, né? Que ele fez muitos milagres. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele fez tantos milagres, mas todos estes, eles depois morreram, eles partiram, porque tinham tempo. O único que venceu a morte, que ressuscitou e não voltou a morrer, foi o Senhor Jesus. E ali o Senhor me trouxe o conforto para o meu coração, de que era isso. O Senhor fez todos os milagres que fez com o Davi, tá feito, nada apaga isso, mas ele tinha o tempo dele, ele tinha a missão dele. E ele não seria diferente dos outros, né? O único que venceu a morte foi o Senhor Jesus Cristo. Sim. Ele cumpriu a missão dele e ele se foi, ele descansou. E uma coisa também que a gente conversou bastante, né? Durante todo o tratamento, a gente falava assim, muito na luta contra o câncer, na guerra contra o câncer, né? Infelizmente, a gente viu muitas crianças partirem, e às vezes dava aquela tristeza de falar, nossa, o câncer venceu, nossa, esse câncer só vence. Mas não, Deus nos permitiu que nós não tivéssemos esse sentimento. Sim. E olha só como Deus é perfeito nos mínimos detalhes. Quando o Davi, em muitos momentos, ele ficou muito abatido, ele usou sonda, ele emagreceu, no transplante ele mudou até de cor. A gente acabou não mostrando muitas fotos, mas no transplante ele ficou pretinho. Ficou carequinha. Não, careca, metade da vida dele foi careca. Então, em muitos momentos da vida dele, ele parecia, assim, uma criança doente, uma criança com câncer. Abatido. Mas nesse final, ninguém dizia que ele era uma criança com câncer. Gordinho, cachinhos dourados, bochecha rosada, cabelo cacheadinho. Comendo igual... Tanto é que, assim, nessa última internação, as meninas da Copa, da higiene, ninguém entendia o que a gente estava fazendo no hospital, porque ele brincava, ele tava... Primeiro que ele não era careca, né? Como assim, uma criança que não é careca no Grac? Então, quando ele se foi assim, todo mundo ficou muito espantado, porque não tinha noção da gravidade da situação. Na verdade, nas últimas semanas, né? Acho que na última semana que elas entravam no quarto querendo conversar com ele que e ele já não... que foi quando ele começou a ficar mais sedado. Sim, e tal. Sim. E aí, elas não tinham essa noção. Então, assim, a gente vê que Deus, nos mínimos detalhes, ele permitiu tudo. Não foi o câncer que venceu o Davi. A gente fala, em tudo, ele foi mais do que vencedor. Sim. Ele não reclamava, ele dava graças a Deus, ele orava todos os dias. Um dia como esse, assim, ele acordava e falava, olha, que dia lindo que Deus preparou. E em dia chuvoso, também ele falava, que dia lindo que Deus preparou. Né? A gente achou que estava ensinando isso para ele, mas a gente que acabou aprendendo isso. Então, às vezes a gente reclama se tá sol, se tá chovendo, se tá frio. Não. A gente aprendeu a dar graças a Deus por tudo. A gente aprendeu a dar graças a Deus por estar em casa. A gente aprendeu a dar fazer graças isso aqui, a ó. Deus pelo privilégio de trabalhar, porque Sim. se de repente a gente tá indo trabalhar é porque a gente não tava internado no hospital. Então, graças a Deus, uma coisa que a gente fala bastante, né? Glória a Deus por tudo. Por né? tudo. Glória a Deus por tudo. E o Davi se foi. E glória a Deus por tudo. Deixou um ensinamento pra gente. Ele cumpriu a missão dele e a gente vai continuar lutando para cumprir a nossa também, porque a nossa fé é que se nós formos fiéis a Deus, um dia nós vamos nos reencontrar e não vai ter mais dor, não vai ter câncer, sofrimento, choro. E assim, a gente fica triste, sim,
mas não decepcionado com Deus, revoltado, Imagina, não. de maneira nenhuma. É triste pela saudade, pela falta Pela que ele vontade de dar faz. um cheiro, um Dar um abraço, abraço. sabe? É o que a gente fala, né? A gente entende a vontade de Deus, a gente aceita, a gente Sim, sabe que esses eram os planos de Deus na nossa vida. E a gente é muito grato pela oportunidade de ter vivido isso, pela oportunidade de ter tido Davi, pela oportunidade de termos sido pais. uma honra, né? Vivemos. Dói. Assim, Muito. dói na alma. Mas não significa que a gente se revolta contra Deus. Não dói na alma porque A gente é carne, a a gente. gente faz alguma coisa que lembra dele. E. Ele era tão intenso que tudo lembra ele. Tipo, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, fala, nossa, o Davi falaria isso. Nossa, Davi ia estar fazendo É isso. verdade. Então, Então esse é o último diário, só para dizer sim que o Davi se foi, ele nos deixou, o câncer não venceu, ele simplesmente cumpriu a missão dele. mas ele vive na nossa memória, né? Sim, Na e um dia nossa, nós vamos nos reencontrar. E é isso. Vamos continuar nosso aí na muito luta. obrigado. Deus Ai, é abençoe verdade. Olha, eu já ia a todas esquecendo. as pessoas, a todos Aos os amigos, os irmãos da irmãos nossa igreja, os que não são da nossa igreja, que consideramos como irmãos também, que oraram por porque o nós. Deus é o mesmo, né? Exatamente. E temos certeza que orações por nós, pelo Davi, foram elevadas do mundo inteiro, Sim, por pessoas que porque nós conhecíamos e por pessoas que nós não conhecíamos. de vários países me mandavam WhatsApp. Às vezes eu tinha que colocar até no tradutor do celular para entender, mas de coração, Deus abençoe. Sim. A nossa família, nossos Nós, assim, pais. foi como a gente falou, nós, em todo esse processo, nós nunca nos sentimos sozinhos. Sim, Nós tivemos muito apoio. Deus, ao longo de todos esses anos, colocou anjos no nosso caminho para nos ajudar. E, assim, muitas pessoas que nós conhecemos e que nós não conhecemos oraram por nós. Isso nada mais é do que a prova do amor fraternal, né? Choraram conosco, estiveram conosco e nós somos imensamente gratos a todos e a Deus por isso. sim, E principalmente. aproveitando, eu falei que eu já ia esquecendo, né? Agradecer também, em especial, a equipe do GRAAC, toda a nossa gratidão. A gente sabe que eles fizeram tudo de melhor pelo nosso filho. Doutora Nájila, doutora Andréia. Isso, a gente não vai falar o nome de todo mundo porque a gente pode correr o risco de esquecer alguém. Mas, como já falou, a doutora Nájila, que foi quem acompanhou o Davi desde o início, a doutora Andréia, que assim foi um anjo de Deus na nossa vida, toda a nossa gratidão à doutora Andréia. Nessa última reicitiva, no final, ela teve muito com a gente, com todo o carinho do mundo, com toda a delicadeza. Ela era a pessoa certa para estar com a gente naquele momento. Doutora Carlota. Conhecemos a doutora Carlota agora, né? Mas pro final, a médica dos paliativos. E a enfermeira Carol também. Um anjo, enfermeira Carol, doutora Carlota, anjos que Deus colocaram na nossa vida. Nós poderíamos falar do pessoal da enfermagem, mas a gente ia esquecer, poderíamos esquecer, mas a gente queria falar em especial e agradecer em especial ao Alex, que era o técnico de enfermagem do período da manhã, e a Pamela, técnica da enfermagem do período da tarde, que foi quem ficou com a gente aí nessa última internação. E a enfermeira Luana também. E assim, eu falava pro Thiago, eles têm um quadro que eles colocam o nome do enfermeiro responsável que vai ficar com a gente. Então, quando a gente via lá no quadro Alex de manhã e Pamela à tarde, glória a Deus, a gente sabia que seria um bom dia, assim, mesmo com todas as complicações, porque eles cuidavam muito do Davi e muito da gente. E toda a nossa gratidão à Pamela, a gente falou, né, que Deus preparou tudo, que tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer, nos mínimos detalhes. O Davi, no final, ele começou a tomar banho de leito, né? Ele já, e aí a Pamela era a enfermeira que dava banho nele A técnica que dava banho nele todos os dias. Então, mesmo em toda aquela situação, sabe? Ela deixava leve. Com ele. Ela deixava o ambiente leve. Era um banho com, sabe, garrafa PET de água de 1,5 litro?
ela fazia furo na tampa da garrafa e era um banho ali, Chuveirinho. sabe? É como a gente fala, a vida é bela, né? É uma situação de chorar, mas ficava leve, ficava feliz. E o último banho quem deu foi ela, quem tava com a gente naquele momento foi ela. Tanto é que Na despedida dele, quando ela que tava. aconteceu tudo isso, que a gente teve que sair do quarto para eles fazerem toda a preparação que tem que Ela que fazer. trocou ele. Ela me abraçou, falou assim para mim: pode deixar que eu vou lavar o cabelo dele. Eu brincava muito de lavar o cabelo dele. Ele vai ficar muito cheiroso. Eu vou dar um banho nele e a gente vai lavar tudo. Sim. E assim, detalhes. Pamela e Alex, a gente ama vocês. Acho que a gente nunca mais vai se ver, mas vocês estarão para sempre nos nossos corações, nas nossas orações. E acho que esse vídeo já ficou muito longo. A gente só queria agradecer a todo mundo. Manu. A Manu, em nome de todo o resto do pessoal Da recepção, da segurança, todos. Né? Então, o Márcio, segurança. A gente cita alguns nomes, né? Muito carinhoso sempre com a gente, né, Li? São pessoas que a gente vai levar para sempre no coração. Graças a Deus. A enfermeira Dani, que foi a primeira enfermeira que a gente teve contato. Ai, quantas vezes a gente o saco dele. Graças a Deus, quando a gente estava saindo do hospital, que eu falei pro Thiago. A doutora Ana, que estava com a gente. Sim, a doutora Ana foi de uma delicadeza. A doutora Ana Luísa, a residente. A gente agradece a ela, agradecendo todos os residentes, né? Sim. Porque foram sempre muito especiais. Muito. A Ana, psicóloga, que foi tão paciente com a gente, que esteve com a gente em todo esse processo. Né? Então, assim, seriam muitos agradecimentos. Sim. Não vai dar pra falar o nome de todo mundo. São vários anjos que Deus foi colocando. Sim. A professora Alessandra, que abriu as portas da escola dela quando a gente... Sim. Que acolheu a gente também. São tantas pessoas que a gente tem medo até de esquecer alguém, mas toda a nossa gratidão por todo mundo que ao longo desses anos passaram pela nossa vida. E foi quando a gente saiu do hospital, né, quando tudo aconteceu, eu falei pro Thiago, olha pra trás. E a gente olhou, né, e eu falei pra ele, nunca mais a gente volta aqui. Não é porque a gente não goste do Drac, não é, mas assim, é um alívio saber que a gente não vai voltar. Não um alívio de não ter um alívio de saber que o nosso filho não sofre mais, que o nosso filho nunca mais vai funcionar um corte, nunca mais vai ter que abrir a cabeça dele e quimioterapia. O nosso filho parou de sofrer e a gente vai lutar. E acho que é isso, pessoal. Eu gostaria de citar só mais algumas pessoas que fizeram bastante diferença, pelo menos para mim e até para ali também. A Juliana, que é biomédica que trabalhava comigo ano passado, a Daniele, que é minha antiga chefe, que me deu muita força, né? A minha chefe atual, a Jussara, que eu falo para ela que ela é um anjo também, né, amor? Sim. Muito especial, assim. Enfim. Foi como eu disse, eu acho que a gente não vou acabar citando nomes, porque foram muitas pessoas do meu trabalho, os nossos amigos, nossos conhecidos, sua direção, nossos irmãos, né, todos. Nós tivemos muito apoio, muito carinho de todas as pessoas. E é isso, gente. Eu acho que esse foi o último vídeo do diário do Davi. O Davi descansou, ele venceu, ele guardou a fé. E nós vamos continuar aqui, lutando para um dia estarmos todos juntos de novo. É isso aí, é um vídeo de agradecimento. Espero que para quem ainda esteja nessa luta, que Deus dê força, né? E que aceitem a vontade de Deus. Quer seja para uma libertação do câncer aqui na Terra, ou quer seja para uma libertação levando daqui, né? E assim, não se espantem ou não falem, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Eu sempre falo. Não se assustem. Deus tem um plano na vida de cada um, né? Porque aconteceu com um que vai acontecer com o outro. Nós temos plena certeza que esses eram os planos de Deus na nossa vida. Nós aceitamos, nós entendemos e nós só esperamos logo, logo estarmos todos juntos de novo. E agora a gente se despede, deixando vocês um pouquinho com essa bela vista aqui, onde a gente veio descansar um pouco a cabeça, né? A gente falou que a gente veio chorar a morte do nosso filho no meio do nada. É. Porque
foi como a gente disse, a gente tem fé em Deus, a gente acredita, mas dói, então a gente chora assim um pouquinho. Até mais. Super beijo. Deus abençoe a todos.